Olá, queridos! Pastor Newton Júnior aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre o ministério do mestre na igreja. Vai ser bom demais, vai não, Isaac? Sensacional, é um prazer estar aqui e para tratar de um assunto tão relevante, tão sério, tão maravilhoso como esse. Rapaz, hoje nós convidamos dois grandes mestres, o tema está a contento. Estamos aqui recebendo hoje o pastor Anderson Orofino e pastor Stallone. Sejam muito bem-vindos. Pastor Anderson, que prazer, eu digo já há alguns anos que o pastor Anderson é o meu mentor teológico. Quando eu quero uma indicação de um bom livro, uma boa obra, um bom sermão, além de ter sido meu professor de homilética, então todas as heresias que eu estou falando ao longo dos últimos anos tem participação do senhor. Seja bem-vindo, pastor Anderson. Muito obrigado, pastor Newton. Isaac, é um prazer estar aqui com vocês. O pessoal dos bastidores também, minha gratidão aí pelo suporte de vocês, né? É um prazer estar aqui. Poxa, me sinto assim, muito honrado. Na companhia hoje é o inverso. O pastor Newton disse que ele pede indicação, agora sou mais eu que peço indicação a ele. E eu falava na aula de homilética no último sábado, né, lá no seminário, eu falava para os alunos justamente para encorajá-los, né, a se embrenharem na teologia. Eu falo, muitos dos meus alunos hoje eu sento para ouvi-los. E eu me venho à memória o pastor Newton, né? Glória a Deus. Então, um prazer estar aqui junto do Stallone também, que eu admiro também, tenho como referência, tenho aprendido junto ao lado dele, é um prazer. Amém. Pastor Stallone, meu mano, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui direto de Nilópolis City. Aleluia. Prazer todo meu, pastor Newton, aspirante Isaac, e ao lado do pastor Orofino, um amigão. O reino de Deus é um reino de amigos, estou perto de amigos, e hoje conhecendo o Isaac. Mas lembrando que só conhecia dos episódios daqui, gente, do nosso programa. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o ministério do mestre, esse ministério tão importante para a edificação do corpo de Cristo. E nós preparamos algumas perguntas especiais aqui para os nossos convidados, mas você também pode e deve fazer a sua pergunta aí nos comentários. E eu já quero te desafiar a compartilhar o link do podcast, enviar para os seus contatos, para que você nos ajude a manifestar o reino de Deus através dessa conversa tão especial. Isaac, quais as perguntas que a gente tem hoje aí? Vamos começar contigo aí, desafiando esses mestres a nos falar sobre o ministério mestral. Amém. Eu quero começar perguntando sobre os indicativos desse ministério. Como a pessoa ela pode se descobrir mestre? Eu me lembro que quando eu entrei para o seminário, eu fui para o interno, eu pensava que eu era evangelista dentro dos ministérios, porque eu ganhava muitas almas. E aí, ao longo do meu caminho lá, da minha jornada lá no seminário, eu descobri no final que eu era mestre. E que eu poderia ser usado dessa forma para ganhar pessoas mesmo assim, né? Todos os ministérios, eles têm essa atividade. E aí, como a gente se descobre? Como acontece isso na jornada da pessoa? Como os senhores se descobriram? Pode você. Bem, eu, já que ele foi cavalheiro, né? Então vou me utilizar da oportunidade. Olha, são alguns indicativos que eu, assim, na minha prática, tenho me dado conta, né? Um deles é uma forte convicção. Aquilo se torna uma paixão. Você vive em torno daquilo ali. Né? Então, tudo que você faz, né, você sempre está pensando, né, naquilo que é a tua vocação. Então, quem se dedica ao ensino, não existe uma oportunidade que ele não se exponha ao aprendizado. Né? Então, essa paixão, essa convicção, isso tem que arder. A pessoa tem que gostar muito de estudar, né? Ela tem que ter esse apreço. Tem uma ovelha na minha igreja que ela costuma dizer, quem gosta de correr não se cansa. Uau! Então, quem ensina, o estudo para ele é um hobby. Né? Então, ele estuda por prazer. Esse é um indicativo. Um outro indicativo, e aí a gente cabe a humildade, é o feedback das pessoas a quem a gente ministra. Né? Normalmente, os membros das nossas igrejas, eles começam a sinalizar
gostei do seu ensino, gostei da sua pregação, gostei da forma como você falou, você foi um instrumento de Deus, você não sabe como Deus usou, né, a sua vida. Eles vão dando esse indicativo. Vão também dando indicativo quando a gente ultrapassa um pouquinho, quando a gente comete uma falha, ó, você não foi muito bem aqui. Mas é mais recorrente os elogios, né? É mais recorrente os elogios do que as críticas, embora as críticas também sejam importantes para o nosso amadurecimento. Porque uma coisa é o que eu percebo, outra coisa é que os outros percebem. Exatamente. E existem coisas que eu não percebo, então o outro sinalizar me ajuda a me dar conta. Então essa forte convicção, né? E a voz do Espírito, né? A voz do Espírito no coração, a providência divina guiando as circunstâncias, vão criando situações, oportunidades para você exercer a tua chamada, a tua vocação. O pastor Anderson Rufino falou perfeitamente, e agora nas frases finais dele, ele falou sobre o detalhe da voz do Espírito. Quando a gente estuda a teologia das vocações, vocação vem de uma raiz no latim que é vox, passa pelo chamamento de Deus, é Deus que chama. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele faz algumas inquirições. São todos apóstolos? São todos mestres? São todos profetas? Possivelmente é uma dúvida que circunda a cabeça das pessoas ali. Então, se ele pergunta se são todos assim, porque nem todo mundo tem os mesmos dons. Passa pela voz do Espírito, esse feedback de se entregar de corpo e alma. As pessoas vão fazer isso com toda a dedicação. O Aristóteles dizia que onde os problemas do mundo se cruzam com as suas potencialidades, ali está a sua vocação. Uau. Esses dias, aliás, eu ouvi vocês reproduzindo isso aqui num dos podcasts. Sim, onde tiver a sua dor, ali estará o seu ministério. E isso é importante. A gente está tendo a possibilidade de servir. Deus não precisa de nada vindo de mim, mas me escolheu para isso, me chamou para isso. Que a gente vai se entregar. É como um indivíduo patológico carrega uma dor, a gente vai carregar esse chamado amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. E querendo manter um padrão. A lei de Deus é perfeita, a gente quer manter esse padrão, torná-la clara, audível aos homens. Esse é o grande ideal. Fantástico, eu capturei aqui na fala, minha mente é muito cartesiana, então eu já vou colocando em tópicos, naturalmente, que eu vou ouvindo. Então, assim, você que está anotando, que gosta de anotar, eu capturei pelo menos 3 coisas importantes aqui nessa descoberta, se vocês puderem acrescentar também. Primeiro, ouvir a voz do Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor. O testemunho da comunidade, que o pastor Anderson falou, é muito importante. Eu, há alguns anos, ouvi uma frase que todo ministério dado por Deus, ele é vaticinado pela congregação. Sim. A congregação começa a reconhecer, começa a identificar. E o pastor Stallone acrescenta algo precioso. Todo dom é uma resposta para uma necessidade. Todo dom é uma cura para uma enfermidade. E o ensino, o dom de mestre é a cura para a ignorância, que é um mal terrível, que é algo que prejudica as pessoas em todos os níveis. Então, eu acrescentei aqui uma pergunta também sobre quais as tentações que circundam a vida do mestre. Eu, há algum tempo, ouvi uma narrativa que falava sobre a tentação de cada um dos dons. Só para a gente situar aqui, por exemplo, a tentação de um pastor, dizia essa narrativa, é proteger o rebanho em detrimento aos perdidos que estão do lado de fora. A tentação do pastor é construir cercas de cuidado, de proteção, em detrimento aos perdidos. A tentação do apóstolo é olhar sempre para os de fora em detrimento aos de dentro. E a tentação do mestre, uma delas, só para levantar a bola aqui, é exatamente ao que Jesus denunciou, a hipocrisia, o conhecer e não vivenciar. Mas quais as outras armadilhas, pastor Anderson, pastor Stallone, que circundam a vida e o ministério de um mestre? Deixa agora para o Stallone. Vamos ver. Eu acho que a grande tentação do mestre é o que eu chamo de pecado luciférico. O que é o pecado luciférico? Lúcifer estava nos céus, no que a gente conhece, e ele olhava para o trono, ele percebia que não havia ninguém maior do que o Eterno. Mas ele também olhava para aqueles anjos e falava, maior do que vocês eu sou. E o pecado luciférico é o pecado do orgulho. As pessoas se orgulham que sabem, elas geralmente demonstram isso na sua fala.
elas sempre querem encerrar um assunto, eu tenho a última palavra. Ok, a primeira pessoa do singular, eu acho isso, já reparou? Elas vão colocando. E isso é bastante perigoso, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda, responder antes de ouvir a estultícia e vergonha. E todos os mestres que a gente precisa reparar que tiveram sucesso na Bíblia foram humildes. A exemplo, o apóstolo Paulo. Ele é um homem douto, preparado, mas enquanto ele se achava muita coisa, a igreja não tinha paz. Quando ele foi embora, a igreja teve paz. Uau, fantástico. Ele tem que passar por uma escola de Deus para abater esse orgulho e assumir a característica do mestre, como o nosso mestre Jesus, de humildade. Humildade não pode ser uma cultura para a gente comentar. Tem de ser um hábito para se viver. Amém. E isso se vive diariamente, não se vive no discurso. É dia a dia buscando fazer isso. E como o conhecimento ele dá um poder, o conhecimento é poder. Então, realmente, essa tentação é alguma coisa muito frequente na vida de um mestre, porque o mestre é alguém que ensina, é alguém que teoricamente conhece, então ele é alguém que detém certo poder. Sim. Então, certamente, o orgulho é uma armadilha frequente na vida de um mestre. O que mais o senhor podia acrescentar, pastor Anderson? Olha, eu gosto muito dessa que o Stallone está falando, que é um cuidado justamente porque eu aplico a mim, eu sou sempre reflito, né, nos meus posicionamentos cada vez que eu ensino, que eu prego, que a divina providência me oportuniza. Então eu reafirmo a questão do orgulho, do narcisismo, né, da pessoa. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de ter um grupo nos ouvindo. Isso pode servir como, né, um massageado do nosso ego. Provérbios alerta até sobre a questão do elogio. Diz que quem faz o elogio arma-lhe um laço. É porque o elogio é ruim? Não. Porque dependendo da forma como a gente maneja o elogio, a gente pode incorrer, né, nesse erro. Porque a gente tem um grupo de pessoas nos ouvindo, né, então pode surgir, né, a tentação de acharmos que estamos num pedestal. E a Bíblia nos ensina que quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a disposição do serviço. Então o ensino deve ser olhado como um serviço, essa é uma tentação. Agora uma outra, que é uma tentação para quem se dedica ao ensino, é fundamentar-se só no carisma, né? Só na ideia dos dons, só na ideia da espontaneidade, do agir imprevisível. Então ele se torna, digamos, preguiçoso no ensino. E o Espírito de Deus não admite a preguiça naquele que lida com o ensino, em nenhuma instância. Né? Deus não premia a preguiça, Deus premia o trabalho. Paulo vai falar que aquele que... os presbíteros, né? Ou seja, os anciãos que estavam encarregados do ensino, sejam dignos de duplicada honra, especialmente os que se afadigam na palavra. Então, a palavra é um ministério, né, que demanda trabalho. Então, é estudar o texto, estudar o contexto, recorrer a dicionários, recorrer à internet, sabendo sabiamente utilizar as fontes, que existem algumas riquíssimas, e que o professor ele precisa se dedicar. Eu conheço professores que ficam, às vezes, até 2 da manhã preparando a lição. Né? Ele já estudou durante a semana, mas ele quer dar qualidade, ele, às vezes, fica até 2 da manhã preparando, porque tem aquela preocupação de ser competente no seu ensino. E um último aspecto que eu acho que é uma tentação, vocês já até sinalizaram aqui, que é a discrepância entre o que a pessoa é e o que a pessoa ensina. Então, o que acontece? A verdade é sempre mais forte do que a mentira. Então, se a pessoa ela for mentirosa, né, se ela estiver dissimulando ou hipocrisia, usando hipocritamente do ensino, isso de algum modo vai vir à tona. E aquilo vai ser, como é que eu vou dizer, conflitante com o que aquela pessoa está falando. Então é quando a pessoa, né, no auditório fica assim, não, ele falou muito bonito, falou muito bem, mas alguma coisa... Palavra divorciada dos atos. Dos atos, porque não tem como dissociar o que você é do que você fala. Naturalmente, o que você é se desdobrará naquilo que você fala. Esse orgulho, aproveitando esse gancho, ele vai conduzir a outros abismos, como, por exemplo, uma adolescência teológica, bíblica. Paulo fala para a gente preservar a sã doutrina. Ele diz aos Efésios, pensando na edificação da igreja. Então, a gente é portador de uma mensagem que é maior do que a gente. Então, digna de aplausos é a mensagem, e não a gente. Exatamente.
confunde significado e significante. Eu gostei dessa frase, só a título de explicar. O que seria, pastor, estar na adolescência teológica? Essa adolescência teológica são essas verdades que a gente quer buscar como absolutas nossas. Como, por exemplo, eu escolho um nicho da teologia, calvinismo. Aí eu vou perseguir todo mundo que é arminiano. Eu sou arminiano, eu persigo todo mundo. Na verdade, há diálogo. A gente pode ser irmão, pode conviver. E a gente tem uma tendência de querer humilhar o outro no debate, fazer do outro um demônio, um inimigo. E lembremos, o que Paulo quer preservar no Ministério de Mestre escrito aos Efésios é a edificação da igreja. A gente precisa entender que a mensagem é maior do que a gente. Ok, eu ouvi uma frase que fala muito disso que a gente está conversando. A frase diz o seguinte: nós não devemos ministrar como donos da verdade, mas como operários da verdade. Eu acho que quando o mestre se coloca como um dono da verdade, é o que vai gerar exatamente o orgulho, é o que vai gerar a vaidade, é o que vai gerar a hipocrisia. Danilo Figueira diz uma frase parecida assim, ele diz, como não lembro a expressão original, ele diz assim: nós não somos donos da verdade, mas somos servos dela, porque Jesus se atribuiu como eu sou a verdade. Glória a Deus. Me lembrou do que o John Stott fala no perfil do pregador, né? Que nós somos mordomos. Nós carregamos algo que não é nosso para entregar a pessoas a quem estamos servindo. Sensacional. E esse texto, inclusive, ele analisa lá o termo uperetes, né? Que eram os sub-rebadores, né? Que ficavam invisíveis. Exatamente. E era um serviço braçal, né? Pesado. E ele fala que os homens vejam isso em nós. E a condução vai ser mantida. Exato, aqueles que remavam na parte inferior do barco, os uperetes, né? E a intensidade deles determinava a velocidade, mas ao mesmo tempo eles não apareciam. Que assim seja no seu ministério, no nosso ministério. Glória a Deus. Que a nossa vida ela conduza pessoas a destinos extraordinários, mas que a glória seja sempre de Cristo. Amém. Tem mais alguma boa aí, Isaac? Dentre tudo que a gente falou aqui e tratamos, qual a importância do mestre na realidade da igreja? A importância desse papel. O que os senhores destacariam sobre a importância desse papel no seio da igreja? O Stallone já adiantou alguma coisa aqui, né? O ensino, os dons, é para aquilo que for útil, né? Então, o ensino produz a edificação, de modo que às vezes você recebe o feedback de uma ovelha, de um aluno da IBD, e eu fazia isso, não sabia. Então, a partir de hoje, olha, eu estava numa situação que eu não conseguia perdoar, mas mediante a sua aula, eu fui mobilizado a buscar ajuda do perdão. Então, ele produz edificação, né? O ensino, ele imuniza a igreja contra as heresias, de modo que os cristãos, tenha ele uma boa bagagem cultural ou tenha ele pouca instrução, se é um público bem doutrinado, né? As ovelhas, quando ouvem alguma coisa que eles, né, que é, digamos assim, herético, que é alguma coisa equivocada, as ovelhas logo elas percebem. Então, o ensino da palavra imuniza a igreja contra as heresias, né? Ajuda a despertar vocações, né? Quantos obreiros não se despontaram nas nossas igrejas por conta da participação na escola bíblica dominical, que existe uma interação, é aquele jovem, ou aquele adulto, ou aquele ancião que começa a se despontar, novo convertido, nas participações, e ele vai, né, se notabilizando, né? Então, tem esse viés também do despertar de talentos e vocações o ensino tem seja o ensino do púlpito, né? Agora falando especialmente do ensino da IBD ou do pequeno grupo. Fantástico. Acaba, então, o dom de mestre sendo um aporte para todos os outros dons. Eu costumo dizer que a missão do profeta não é dizer para onde o indivíduo vai, é denunciar que ele não pode ficar aonde ele está. Toda vez que um profeta aparecia, o ofício de um profeta é alinhar a realidade do céu com a terra. Então, eu sempre digo, eu tenho um cargo muito profético, então falo sempre. Então, assim, eu sempre digo profeticamente: minha missão não é dizer para onde você vai, mas é dizer que você não fica onde você está. E é exatamente no ministério do mestre que nós vemos essa continuidade.
da instrução, essa continuidade de apontar o propósito, porque a palavra tem esse poder de trazer direção, de trazer... E é incrível, Isaac, como os dons eles vão se alinhando. É verdade. Por isso que a medida é Cristo, porque Cristo é o símbolo da plenitude na igreja. E o propósito dos dons é formar Cristo na igreja. E aí nós vemos como o dom do profeta ele está interligado exatamente aos outros dons. Por exemplo, eu dei o exemplo do dom profético, mas poderia falar do dom apostólico também, do dom pastoral. Mas acrescenta para nós aí, pastor Stalani, qual é o efeito do ministério do ministério do mestre na realidade da igreja? Tanto a nós, pastores, como ao mestre que leciona na escola bíblica, aquela pessoa que já se percebe, já consegue fazer a identificação do dom, uma boa recomendação seria ler as epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito. Sensacional. E mesmo que a pessoa diga assim, poxa, mas eu não tenho uma vocação pastoral. Eu sei que teologicamente isso até se discute, né? Se Efésios 4, são 4 dons ou 5 dons, né? Sim. Por causa do conectivo E, pastores e mestres. Mas eu queria te encorajar aqui a você ler por quê? O pastor Rufino usou agora uma figura sobre a proteção da igreja contra heresias, como na questão de sermos mestres. E aí vamos pensar, o que pode levar o corpo a ser destruído? Um corpo não imunizado, qualquer enfermidade vai atacá-lo. Então, uma dica importante, a gente só vai amar aquilo que a gente conhece. Então, qual é o conteúdo que a gente precisa pregar? A palavra de Deus. O conteúdo que eu ensino, a própria palavra de Deus. Eu preciso expô-la. Eu preciso entender que toda a Escritura é inspirada. Homens cheios do Espírito Santo falaram pelo Espírito Santo. Então, um caminho de pavimentação para a edificação da igreja, para que o Senhor, por meio do ensino, dê vida, porque na pregação... No ensino, Deus está dando vida e matando. O evangelho, para quem ouve e crê, ele é cheiro de vida. Para quem ouve e não crê, ele é cheiro de morte. Então, eu preciso estar com a estrada muito bem pavimentada na palavra. Paulo disse a Timóteo assim, prega a palavra a tempo e fora de tempo. A gente precisa anunciar essa palavra. Esse conteúdo é importante para edificação, para redaguir, para corrigir, para que todo homem de Deus seja instruído em justiça e a justiça de Deus, que é o mais importante. E agora, aproveitando essa ênfase do dom e como ele se aplica na igreja, tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro agora seu autor, é um teólogo, ele diz que a cabeça da teologia se move através do corpo da igreja. Porque a gente vive hoje uma crise no nosso tempo, pastor Anderson, onde existem muitos mestres ou pseudos mestres, mas que não servem ao corpo, que são os críticos da internet, são aqueles que estão sempre tendo uma opinião sobre o que quer que seja, e muitas vezes até são inimigos da igreja, criticam a igreja, sempre uma palavra. Qual é a palavra que a gente poderia, o que a gente poderia falar a esse respeito, sobre aquele que se intitula mestre, mas que na verdade não serve a igreja? Eu acho que o exemplo de conversão do apóstolo Paulo é magnífico. O apóstolo Paulo acredita estar fazendo um serviço para Deus no caminho para Damasco. Okay. No caminho para Damasco, o caminho pega ele. E é impressionante como a gente é capaz de ser douto, religioso, sem conhecer Jesus. Olha o que Jesus fala para ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que ele está perseguindo a igreja, ele está batendo na igreja. E Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que Saulo responde. Quem és tu, Senhor? Essa é a grande ironia. Ele é um homem religioso, douto, mas ele não sabe quem é Jesus. Uau. O próprio Senhor. E aqui tem um detalhe muito importante a gente perceber. Se a gente ama o cabeça, a gente ama o corpo. Uau, glória a Deus. Não tem como eu achar o rosto da minha mulher lindo e odiar o corpo dela. Quem ama o cabeça, ama o corpo. Vai lutar pela igreja sabendo que Deus não tem um plano B. E veja, esse homem transformado faz coisas que crentes fazem. Ele entra na família de Deus pelo batismo, ele jejua, as escamas caem dos olhos, ele testemunha sobre Jesus ser o Filho de Deus. Ele quer aprender, torna-se o maior líder do cristianismo. A transição foi mais do que na cabeça, foi no coração. Tem gente hoje que tem a mente iluminada demais, conexões demais, network demais, faz curso demais, mas precisa ter o coração batendo mais forte por Jesus. E quem ama Jesus, ama a igreja. Vai lutar pela igreja, vai estar inserido no seio dela. Fantástico.
O senhor poderia acrescentar mais alguma coisa sobre os falsos mestres desse tempo, já que é essa bola que eu levantei aqui? E as redes sociais, como você pontuou, é um campo minado nesse sentido, né? Mas o texto, né? O Evangelho, ele deixa claro, Jesus nos deu o filtro, né? É o fruto. O que prova a minha identificação com Cristo não são os meus dons e a manifestação e a visibilidade deles. Amém. Mas o que prova é o fruto, é aquilo que eu produzo. Então, um bom mestre, ele vai ser naturalmente, né, um bom membro de igreja. Ele vai ter cheiro de igreja. Ele sabe o que é ser povo de Deus. Ele não é desconectado, ele não é uma andorinha. A gente não vê esse precedente no Novo Testamento de alguém querendo ser uma andorinha, destoando de uma comunidade, né? Não estando inserido numa comunidade. Então tem esse aspecto, né? De que ele vai ser inserido na sua igreja, ele vai ser cuidadoso com a sua família, né? Isso vai se refletir na vida dos filhos, não que ele não possa ter imperfeições, mas até imperfeições no trato com a família, elas serão tratadas, né? Serão remediadas e vai servir até de testemunho, mas não existe uma coisa que denuncie ele. A Bíblia, quando o pastor Stallone trouxe aqui Timóteo, né, quando traz lá o perfil do obreiro, você vê que pouca coisa tem ali relacionado a dom, apto para ensinar. Mas os demais atributos estão muito associados ao caráter. Ao que a pessoa é. Foi um outro momento aqui, a gente discutiu, não é, entre o ser, né, o que a pessoa é. Né? Marido de uma só mulher, irrepreensível. Irrepreensível é você ter uma vida que você seja capaz de colocá-la sob investigação e ela ser investigada minuciosamente e não ser identificado uma causa de acusação que deponha contra o teu ministério ou que te impeça de exercer esse ministério. Então, quem está falando, olhe para quem está falando, como é que é o ministério dele, como é que é a relação dele com a igreja. Ele pode ser muito inteligente, pode ser muito articulado, pode ser muito persuasivo, pode ser muito capaz, pode fazer chover canivete, mas se a vida dele não está identificada com a comunidade que Deus estabeleceu, a igreja de Cristo, e se isso não se reflete na vida da igreja que ele serve, se ele não sabe servir na igreja, na comunidade que Deus levantou, né, é um indicativo que a gente deve ficar alerta. Né? Que é a denúncia, né, do que Jesus faz sobre os mestres do seu tempo. Sim. Aqueles que tinham aparência de piedade, verdade. mas que não viviam. O pastor citou o conselho de Paulo a Timóteo. Sim. Parece que são 16 recomendações para o ministro e somente uma diz respeito à habilidade. Todas as demais são questão de caráter. Ser hospitaleiro, marido de uma só mulher. E o interessante nessa lista é que o Paulo diz que esse progresso tem que ficar evidente diante da comunidade. Ok. Você só consegue exercer os seus dons inserido na comunidade. Como é que eu vou te perdoar distante? Como é que você vai me perdoar? Fantástico. Contrastando com a questão dos mestres da época de Jesus e o próprio Jesus, a gente vê que a inteligência deles era uma inteligência arrogante. E a inteligência de Jesus era uma inteligência humilhada. Eles apontavam, Jesus fazia. Uau, né? fantástico. E tinham frutos. E você vê que isso não é só no ensino, não, né? Quando vai se escolher lá os oficiais da Igreja de Jerusalém, sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. E era um carguinho simples, assim, humanamente falando, para servir. Para destruir cesta básica, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Isso revela o caráter sagrado do ministério. É verdade. Quanto a essas listas, quando o pastor Anderson falava, o Espírito Santo trouxe isso à minha memória. Essa é uma lista que a gente tem a tendência de botar de lado, já reparou? Sim. Numa falsa modéstia, dizer, não faça isso não. Não, pelo contrário, só pode fazer se tiver aquilo ali. As pessoas numa falsa modéstia têm a tendência de jogá-la de lado. Porque é possível cumprir o que está ali. Isso aqui não é uma noção de uma santidade inatingível, não é possível aquilo ali. Num caminho de humildade, caminhando com o Senhor, é possível sim viver. Eu gosto de usar, só para fechar aqui com um exemplo, né? Eu gosto de usar um exemplo, um colega de turma que eu tive, e ele foi o primeiro a ser consagrado entre nós, né? Pastores, seminaristas. E foi muito legal, porque ele era casado com uma menina que tinha 3 filhos, de uma outra relação, né? E subiu para dar o testemunho,
uma enteada dele, uma adolescente. Na época ela tinha 15 anos. E ela disse assim, olha, eu quero dizer que o que ele é na igreja, ele é em casa. Glória a Deus. Né? Você ouvir isso de uma adolescente, que pais têm grande dificuldade, em alguns casos, com filhos adolescentes. É um momento de descoberta, de crise, de identidade que o adolescente vivencia, né? E que é natural que surjam aquele momento de rebeldia, aquele momento de rebelião contra figuras de autoridade, e aí os pais são uma delas, né? E ela deu esse depoimento, né? E sendo ele o seu padrasto, né? Então, assim, aquilo ali foi, digamos assim, a chancela para o ministério dele. Fantástico. Meus irmãos, a conversa tá boa demais, o tema é muito, muito, muito profundo e a gente vai caminhando aqui para a última rodada, e nessa última rodada eu gostaria de trazer um tom mais prático. Quais os conselhos, pastor Anderson, pastor Stallone, Isaac, e eu vou concluir aqui, quais os conselhos que a gente poderia dar para alguém que de certa forma se identifica com o ministério do mestre, se sente vocacionado, se sente chamado. Eu queria ouvir vocês nesse sentido. Tem uma frase de um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que ele diz assim: importante é saber e nunca perder a oportunidade de aprender. Que inclusive é vizinho nosso aqui em Petrópolis. Não sabia disso. Um abraço. Importante é saber e nunca perder a oportunidade de aprender. Nós estamos numa jornada onde a gente está aprendendo com tudo e com todos. A gente tem que ter coração ensinável para ouvir o membro mais humilde da igreja. A gente não sabe tudo, a gente não descobriu a pólvora. Há irmãos na igreja que eles carregam uma sabedoria, eles podem nos ensinar a conselhos práticos que podem tirar nossa vida de tremendas insensatezes que nós causamos a ela. E eu gostaria de que você pudesse meditar nas epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito. E uma recomendação bibliográfica é um livro Recomendações a Jovens Pastores e Teólogos, de Helman Telek. Ele dá conselhos muito práticos para a gente conseguir conviver na comunidade e em sociedade respeitando a palavra de Deus. Top. Vou passar a vocês aí. Pastor Anderson, qual conselho a gente daria para os futuros mestres? Que sejam muito dependentes de Deus. Né? João 15,5 encerra qualquer tipo de pretensão, né? A vaidade humana quando diz: sem mim nada podeis fazer. O que nós temos oportunidade é de cooperar com a graça. Deus é condescendente, Ele não precisa de nós, mas é condescendente em nos permitir ser usado na expansão do seu reino. Então, assim, uma total dependência do Senhor, né? Porque a gente vai se deparar com situações que a gente só vai chegar com a seguinte conclusão: só podia ter sido o Espírito Santo de Deus. Onde eu estava quando ensinaram isso no seminário? Então, essa seria uma situação. Uma outra tenha sede de aprender, se expõe a situações de aprendizado, né? Deixa um pouco, né, os vídeos engraçados de YouTube, eles têm o seu momento, né, mas hoje vocês têm uma oportunidade que eu não tive na minha época quando comecei a lecionar na escola bíblica e quando comecei no seminário. Eu não tinha essa vastidão de recursos, de vídeos, de estudo, de sites de podcast, né? Hoje vocês têm uma infinita infinitas possibilidades de aprendizado. Então se expõe a situações de aprendizado. Por quê? Quando a gente está preparando uma lição, às vezes coisas que a gente ouviu, aprendeu, começam a fazer conexão. Nosso cérebro traz isso à memória e quando vê, você está fazendo síntese com aquilo que você está lendo, está interagindo e aquilo corrobora o que você está falando. Mas por quê? Porque você se expôs a situações de aprendizado, congressos, participe, congressos de liderança, né? Tome nota. Eu, na minha época de seminarista, eu tomava nota, até hoje eu tomo nota dos meus pastores, chego para o Stallone, me dá o teu esboço aí, o Newton Júnior, minha aula de homilética tem um sermão do pastor Newton Júnior, na apostila lá. É o que não Não, aqui foi um sermãozaço, me permito usar o termo, e eu ouvi pessoalmente, né?
O segredo da unidade, eu lembro até hoje. Né? Então se expõe a situações de aprendizado, né? Goste de ler, quem ensina precisa gostar de ler. E ler é um hábito, né? Tem gente que quando começa, não gosto muito de ler, tem preguiça, começa a ler coisas que você tenha facilidade, que você tenha mais prazer, vá se familiarizando, porque à medida que você criar o hábito e aquilo se tornar parte de você, você vai fazer isso com naturalidade. Glória a Deus. Isaac, o que você diria aí? Outro jovem mestre que Deus tem levantado para essa geração, o que você diria, Isaac? Amém. Eu diria que é importante ser prático. Apesar de tudo que você aprende, a gama de conhecimento que você tem, seja prático. É algo que eu aprendi com o Senhor numa fornalha. Quando eu comecei a ensinar na EBD, eu tinha 16 anos e eu queria falar muitas palavras difíceis, eu queria me utilizar de termos que as pessoas não conheciam. E eu acabava dificultando o aprendizado. Sendo que esse é o meu papel, ensinar, mostrar para as pessoas o caminho, não dificultar a elas a chegada. E quero deixar a indicação de um livro também, assim como o pastor Stallone, Andragogia de Jesus. E nesse livro o autor ele trabalha algo muito interessante. Ele diz que Jesus, em 3 anos de ministério, ele conseguiu ensinar o que Platão, em mais de 50 anos de ensino, não conseguiu. Por quê? Porque Jesus era prático. Uma criança, hoje em dia, você chega e pergunta para ela quem é Jesus, ela sabe. Você pergunta para a criança quem é Platão, ela não sabe dizer. Então, se você quer marcar a sua geração com o seu ministério, seja prático. Faça como Jesus o fez. Você me fez lembrar, me permito uma piada aqui, isso é contado entre as ordens dos católicos. Né? Então, meus amigos católicos, essa piada favorece os jesuítas, então os franciscanos e dominicanos não levem a mal. Mas dizia entre eles, né, que 3 padres estavam rezando numa capela. Né? Um dominicano, um franciscano e um jesuíta. Né? O dominicano, né, estavam lá fazendo a reza, aí faltou luz. O dominicano, por se caracterizar, por ser muito eloquente, muito acadêmico, né, foi e fez um discurso sobre Jesus, a luz do mundo. Né? O franciscano, por ser muito afeito à natureza, foi lá e fez um louvor ao irmão Sol. O jesuíta foi lá onde estava o relógio, trocou o fusível e permitiu que a luz voltasse. Esse é o papel do mestre, ser prático. Boa a tua acho que fechou com fantástico, meus irmãos. Que história sensacional, que tempo precioso, pastor Anderson, pastor Stallone, muito obrigado pela presença de vocês, Isaac. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, espero que você seja abençoado. E faltou aqui o meu conselho. É verdade. No final, seja um mestre que esse tempo precisa, porque os dons são dados por Cristo para edificar a igreja, mas é para servir o mundo. Então, quando a gente fala de ministério do mestre, a gente pensa do professor da escola dominical, a gente pensa do pregador, mas existem aqueles que Deus levanta para servir a sociedade, que é a maioria. Outro dia eu ouvi uma estatística que só 11% dos cristãos vão servir na igreja. E se a gente olhar para a métrica do culto, faz todo sentido. Em quem canta, quem serve na diaconia, quem prega. E o restante? E os 89%? Sou péssimo de matemática, mas essa é fácil. Os 89% eles vão servir em tempo integral na vida. Os mestres na sociedade, na escola, na faculdade, na vida, no trânsito. Quantas pessoas têm o dom de mestre, mas não estão numa sala de aula? Quantas mães têm desenvolvido o dom de mestre com seus filhos? Quantos profissionais liberais, advogados, médicos? Então seja você o mestre que o reino de Deus precisa para abençoar esse tempo. Esse é o meu conselho para você. Nós ficamos por aqui, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Valeu!